Fala galera! E agora está começando uma live especial do TDAHamos juntos. E hoje, né, em comemoração à semana de conscientização do TDAH, eu vou convidar uma pessoa primeiramente e depois logo outras pessoas. Quem será a primeira pessoa? Vocês vão se surpreender, tá? Olá, boa noite. Deixa eu chamar. Tcham. Quem será a primeira pessoa? Minha mãe! Oi? Gente, pra quem não sabe, essa é minha mãe, tá? De verdade, não é aquela loira e tal, né? Viu? E aí eu pensei, não, vamos fazer uma coisa diferente hoje. Olá, boa noite, Bruno. Essa é minha mãe, pra quem tá chegando agora. Minha mãe tá morrendo de vergonha, né, mãe? Tô. A gente fez os testes na estante, né? E aí eu ajeitei minha mãe direitinho pra poder conversar com a gente. E aí a gente vai falar de quê? Sobre TDAH, obviamente. E aí, né, mãe? E aí vamos conversar, mãe. Fala aí um Vamos, pouquinho. vamos Assim, conversar. Oi. isso. Ai, que vergonha. Tá. E aí, Vamos. mãe? Vocês Começamos. podem, vocês podem pedir para participar também, tá, gente? Que eu aceito aqui. Vamos. Vamos lá, gente. Pode pedir para participar aqui com minha mãe. Aí já faz pergunta para ela sobre mim. E aí? Ai, já vou te mandando relaxar. Relaxa, tia. Tô relaxada. Sim, pronuncia Tarra mesmo. Cadê, gente? Cadê vocês? Vocês não querem, não? Algum truque para não procrastinar? Estou de mudança, procrastinando muito para encaixotar. E aí? Perguntaram aí como é ter um filho TDAH. Não foi isso que eu li, mãe. Não, mas tudo bem. Fala aí, vá. Oi! Oi, boa noite. Tudo bem, tia dentista? Tudo bom? Tudo bom? Oi, prazer. Que bom falar com vocês. Ai, Ai, que vergonha. Eu também sou uma mãe de TDAH, olha só que Olha legal. só. Eu também sou mãe aí. então, E, e eu não aí? sabia que meu filho era TDAH quando ele era garoto, quando era criança. Só vínhamos descobrir já ele com quase 27 anos. E aí, né, depois que nós descobrimos, foi assim um pouco difícil para eu saber como lidar com ele. Porque eu vi que ele tinha um transtorno, né, fiquei sabendo, e aí eu senti umas dificuldades para saber como tratar ele, mas foi melhor do que não saber, porque aí eu não sabia o que fazer, era nada. Eu achava que não era nada, É, e as pessoas ficam ainda dizendo, não, não é nada não, está se aproveitando e tal. E aí, depois que descobri, eu procurei, assim, no máximo, entender. E ainda hoje eu leio muito, ouço Até o livro falar, da doutora Ana Beatriz, minha mãe leu, né? Um eu pouco. leio sim, assim, isso. até a E gente aí, tia descobrir, dentista? Como é né? que é o seu Até nome, tia dentista? meu nome é Thaís. Thaís. Oi, Thaís. Eu sou odontopediatra, né? Então, o meu filho tem 18 anos já também, né? Então, nós só fechamos um diagnóstico também, a gente só descobriu, assim, fechou o diagnóstico quando ele estava no oitavo ano. Então, ele tinha ali 14, de 14 para 15 anos, 14 anos, acho que 13 anos, que a gente fechou o diagnóstico. E daí, realmente, foi mais fácil de lidar com a situação, né? Isso. Porque até então a gente não sabia. Fala todo mundo, nossa, era só reclamação na escola, reclamação, reclamação. E assim, ele não é hiperativo, né? Ele é mais só o TDA mesmo, né? Só a falta de. E quando a gente fechou o diagnóstico, aí foi muito mais fácil assim para a família, né? Eu, meu esposo, para a gente conseguir lidar com tudo. E aí ele melhorou. Aí ele começou com a medicação e aí fluiu, né? Aí as coisas andaram, né? Graças a Deus. É A gente verdade. está O tendo um que, o probleminha que, esse ano.
Esse ano a gente está com uns probleminhas porque ele está no terceirão, vestibular, então tá ficando um pouco mais complicado. Aham. Mas ele reprovou Mas alguma vez? Sim? Ele ele chegou a não reprovar? reprovou. Não, nós que fizemos ele reprovar o ano passado por conta da pandemia. A gente acabou mudando de estado e a gente achou melhor que ele repetisse o segundo ano. Mas ele nunca reprovou. Mas sempre foi uma luta. Uma luta. E a gente não Mas sabia o porquê que ele era assim, né? Não estudava, mas não aprendia, para a gente pedir uma coisa, era outra. E assim foi até a gente descobrir que aí também não, assim, eu tive dificuldade, porque na época mesmo a gente não tinha nada assim sobre TDAH, né? E a hiperatividade não é só no, assim, externa, né? De pular, e correr, tudo. Não é só isso. E eu não entendia isso, apesar de eu ser psicopedagoga, aliás, e eu não sabia lidar isso, eu já estava assim me aperreando, porque eu não entendia muito bem. a gente acaba sofrendo, assim, porque é muita É. cobrança em cima da mãe. A mãe, assim, sofre mais, assim, eu vejo, porque a cobrança maior da escola, de todo mundo é em cima da mãe, né? Ah, É esse verdade. menino, até hoje eu estava atendendo um paciente e eu tenho esse olhar muito, muito carinhoso com as crianças com relação a isso, porque eu sei o quanto a gente sofre, né? A Isso. família, as crianças. E uma mãe até se emocionou porque ela falou que a diretora mandou um áudio assim: nossa, o seu filho é insuportável. Pois é. Então, Nossa. as crianças sofrem demais, né? Que tristeza É para uma muito, mãe escutar isso, né? muito rótulo, então eles sofrem demais. E a gente, enquanto mãe, acaba absorvendo tudo isso, né? E é muito triste, a gente acaba ficando com uma carga, assim, chega no final do dia, a É gente tá verdade. com aquele peso nas costas, né? Do dia E que a gente assim, passou. a gente na casa de uma pessoa da família, uma festinha de família, de criança, e quando a gente chega assim, diz assim, chega, 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 coitada, chega. É, bem Horrível. assim. É um avalanche. Engraçado, né? E eu achei você, assim, pela doutora Ana Beatriz, né? Você E me conheceu através aí dela? Da live? eu vi Foi, ela né? Eu falando, não né? lembro. E aí eu fui na página, eu falei assim, gente, é o Guilherme inscrito. Falei, gente, todos os... Travou. Travou, mãe. Mãe, a senhora travou Travou, tô também? vendo. Oh, O meu não tá, travou. só foi ela, né? Foi. Tá. Vamos dar continuidade. O que a gente tá falando, mãe? Sobre a dificuldade que as mães têm quando não conhecem o transtorno que o filho tem e também mesmo depois que conhece que a gente não entende muito bem como desenrolar. Isso. Respondendo aquela pergunta que apareceu lá inicialmente, é, como é ser mãe de TDAH? É como eu estava falando, é um pouco difícil quando a gente não conhece, quando a gente conhece também fica difícil, porque a gente não entende, e a gente tem que ler e procurar ver, observar, escutar os médicos falando, que é para a gente ir abrindo um pouquinho e entendendo melhor e ter condições de lidar com o filho. Se for criança, eu acho que é mais fácil, porque ele vai aprendendo, a gente pode botar as regras, algumas regras, assim como horário de escola, de dormir, acordar, fica mais fácil, porque adulto já é mais difícil da gente Uhum, tentar organizar isso aí. com certeza. Gente, cadê a tia dentista? Cadê ela que ela sumiu? O que aconteceu? Tem alguém te chamando você. Oi, Tarra. Cadê, gente? Pode pedir aqui pra chamar, tá? É meio difícil para os pais, é um pouco Com difícil, certeza. né? Opa, tia dentista voltou. Eu vou chamar ela. Chamar a minha amiga Liz. Que também é dentista, já. É, se ela aceitar. Gente, eu caí. Foi, se machucou, tá bem? A gente mora aqui no Paraná, no interior, então a internet tá um pouquinho ruim. Oi, Tudo bem, gente? Tudo bem. Saudade, meu É amor. só. Também. Ó, gente, só pra quem tá chegando agora, Liz, ela me conheceu na época da escola, quando eu estudava na sexta série. E ela
Ela era, eu acho que oitavo ano, mais ou menos, era? Ou era primeiro ano E naquela época? Era oitavo oitavo ano, né? ano, lá no E, colégio. e tipo, eu era o patinho feio e todo mundo, né, Não, não, me julgava, não era? Eu ficava totalmente isolado, não era? Sabe por que isso? Porque você tem brilho. E quem tem brilho incomoda. Ah, meu Coloque isso. Deus, que Hum, bonitinho. não, mas não... Então, eu não esperava por essa resposta, mas tudo bem. Mas gente, tô aqui assim, toda cara da semana, desculpa. ah, não, não tem problema não. Se Porque fosse não, para mim, programado, né, eu também não sabia não talvez que ia nem daria certo. participar dessa live. Eu não sabia também, isso é Mas agora. tava louca pra participar, gente, falando assim, Ai, que porque massa. tem tempo que eu vejo o Tarra aqui engajando mais e mais. Estou até com um perfil particular, né? Eu sou fisioterapeuta, Ah, então eu trabalho Não era muito com dentista. isso da inclusão. Ah, mudou. Oi? Não era dentista. Então, eu estou Ah, me mudou. formando também na Ah, odontologia. tá. Aí, ó, uma Olha colega. Vai, aí. vai ser Colega, minha Vai ser... legal. segunda profissão. Isso mesmo. Então, esse lado que você vem trabalhando, tá? É muito importante, né? E é como eu falei aqui nos comentários até, que a mãe aqui falou sobre a diretora. É uma ignorância muito grande, porque Sim. nós, educadores, a palavra já fala, é educar, é conscientizar. E, infelizmente, quando é para educar, é a falta que faz, né? A falta da informação, é a falta da busca do conhecimento, que seja o TDAH, né? Eu tenho uma colega de odontologia que ela tem TDAH e, assim, eu acho que tá travando um pouquinho, filho. E, assim, Oh, eu ela não tô, é não. uma Eu tô pessoa parado mesmo. formidável, inteligentíssima. Eu até indiquei o seu perfil, Tarra, para ela. E ela que me auxiliava nas cirurgias. E fazia Ai, que cirurgia massa. também. Olha só. Então, é algo que a gente precisa isso aí, conscientizar pessoas. Esse seu trabalho tá lindo. Eu sou sua fã, né? Sou sua amiga desde o tempo de escola, mas sou sua fã até hoje porque você não fica quieto, você faz acontecer, você modifica, você vai atrás de conscientizar. E essa é a Eu palavra, não vou dormir hoje. É verdade. Outras pessoas, quando veem os vídeos que ele faz, né, as pessoas falam, gente, é isso, e assim, é com humor, mas é conscientizando as pessoas e falando, gente, a gente pode, a gente é capaz, né? E assim, eu também virei fã, porque toda vez eu visualizo o meu filho, né? Eu falo, gente, meu filho ele é capaz, ele vai ser o que ele quiser, ele pode ser tudo o que ele quiser, né? E é muito, nossa, eu fico de madrugada, às vezes eu perco o sono, eu fico vendo os vídeos dele e fico dando risada sozinha aqui em casa. Porque eu falo, gente, Ai, que aconteceu isso vergonha. hoje. Isso aconteceu hoje, da mochila. Um vídeo que ele faz da mochila, que ele fala, tchau, mãe. E ele vai, cadê a mochila? Cadê a Aí mochila? ele volta e pega a mochila. Gente, quantas vezes eu falo, Guilherme, a sua mochila. Aí ele volta e pega a mochila. É muito assim, é muito bom, porque a gente fica assim, dá uma leveza na nossa rotina que é pesada, porque a nossa rotina de mãe de TDAH, ela é pesada. E as pessoas não percebem isso, mas então quando a gente vê vídeo assim, nossa, é muito bom mesmo. Não, Continue firme no eu seu fico muito propósito. feliz porque ele está ajudando algumas mães e pessoas mesmo que têm TDAH, o que eu não pude Sim. fazer com eles, porque eu não sabia. E ele hoje está ajudando Oh, muitas mães, e inclusive a mim, porque aí eu vou entendendo com outras crianças, quando eu vejo tia, me chamam de tia, não é do fornó, tia, então eu já sei lidar mais com elas e ajudar as mães também, por intermédio dele. sim. Ah, é bem, bem legal. Essa é a então, Aí eu digo, missão. Guilherme, se... Guilherme, vem ver isso aqui, Guilherme, vem ver. Aí ele vem comigo e fala, nossa, mãe, eu falo, olha, Guilherme, você fez isso hoje. Ah, É muito engraçado, muito legal. e se, tipo, se eu tivesse esse conhecimento, assim, naquela época, né, e, tipo, muito mais cedo, se eu tivesse visto, assim, vídeos como os meus, talvez eu teria um diagnóstico mais
mais cedo, né? E aí talvez eu sofreria bem menos. É, É. verdade. Com certeza, algumas pessoas quando vêm, né, falam, gente, olha, eu posso, né? Às vezes algumas pessoas que as pessoas não compreendem o comportamento, falam, olha, eu posso ter, né? Então a pessoa busca ajuda. Isso é muito importante, né, mesmo. Por isso que Verdade. é interessante que a pessoa que tem faça o vídeo e aí com humor, com uma leveza, e a pessoa se identifique e vai procurar ajuda, tratamento, né? Marca uma consulta, fala, gente, eu preciso marcar uma consulta, né? Uhum. Bem importante. É verdade. Por isso que eu pensei, gente, eu sofri tanto assim, aí eu vou representar eu e minha mãe. Porque minha mãe também, né, sofria, né? Aí pronto, fluiu totalmente. E eu ainda tenho um porém, que minha mente, eu acredito, seja acelerada. Eu não consigo ficar Eu muito acho minha calada sem mãe falar. hiperativa. É. Aí eu falo muito rápido, ele não entende, aí eu tenho que parar Minha mãe emende uma coisa de na novo. outra, gente. É blu, 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 aí depois eu de novo, sabe? Aí eu não consigo passar essa direito. Então, aí mais essa dificuldade que eu tenho que me segurar. Travou aqui o de Liz. Ela tá falando. Eu só tô vendo a boca dela. Tá Tá bom. travada. Não entendi, é. E o áudio dela não tá pegando, gente. É, tá sem áudio. É, amiga, eu acho que tem que voltar a entrar. Eu acho. Mas então, vamos continuar, gente. É. E Thaís, eu lembrei, ó. Óbvio. E volte. Tipo, e essas dificuldades na escola. Tipo assim, tipo assim, ele recebia muitas reclamações, assim, de professores. Sim, nós morávamos em Brasília, né? Então, isso foi no quinto ano, as reclamações começaram. Que ele não copiava a matéria, perdia todo o material. Eu comprava caderno, eu comprava lápis, assim, toda semana eu tinha que comprar muito material escolar que ele Nossa, porque ele perdia. perdia. Perdia Uhum. material e deixava a mochila assim, não tinha uma organização, né, do material e não copiava as matérias, sempre o caderno incompleto, então aí começaram as reclamações. E aí eu tive que mudar de escola, porque daí começaram os rótulos, né? Ah, ele não faz Uhum. nada, é preguiçoso, enfim, aí Ele mudamos de mudou de escola escola quantas vezes? 2 vezes. Mudamos para uma escola, Eu nem vou aí falar tivemos quantos, uma né, ajuda. mãe? Eu saí, né, mãe? Foram 7, né, mãe? É, filho. Nossa, aí nós mudamos não foi bastante. Aí nós mudamos para uma outra escola em Brasília, tivemos uma ajuda pequena, mas aí ele não se socializou. Teve problema de socialização assim, foi mal recebido, aí ele não tinha um grupo de amigos. Foi quando nós mudamos para uma outra escola, que daí a inclusão foi total, foi a melhor escola que ele já estudou na vida. Colégio Uhum. Simã em Brasília, assim, foi uma escola maravilhosa. E foi aí que daí fechou o diagnóstico, ele começou a tomar medicação daí, e aí ele fluiu. Aí as notas foram lá em cima, a autoestima melhorou, e aí ele viu que ele era capaz, e aí as coisas melhoraram muito. Aí foi Uma muito bom. curiosidade, essa escola, que inclusive fez propaganda aí, Essa é ela de é de graça, tempo, propaganda. ela é de tempo integral? Ela tinha o integral também, mas ele não estudava integral, ele estudava meio período. Ah, entendi. Ele estudava meio Porque, período. porque eu estudei numa integral, não foi, mãe? Foi. Que era muito bom. Mas aí era tão bom e a escola fechou. Não sei o que que aconteceu. Lá tinha o Ele saiu de integral, lá. mas ele não ficava integral, ele ficava meio período. E foi aí que daí nós mudamos para o Paraná, nós nos mudamos há 2 anos, 1 ano e meio a gente veio para o Paraná, estamos numa cidade bem pequenininha aqui no interior do Paraná, e agora a gente Cascavel? está com problemas. A gente está perto de Cascavel, é São Miguel do Olha Iguaçu. só. Ah, não conheço. Fica perto de Foz do Uma amiga Iguaçu, é minha mora lá. pertinho.
Uhum. E aí a gente tá assim, aí ele teve que se readaptar, né? Então aí amigos de novo, aí tá complicado, porque tá um pouquinho mais difícil, assim, sabe? Uhum. E a mãe sempre lutando. A mãe vai na escola, e a coordenadora chama, e a mãe vai de novo. É aquela coisa. Ah, não, mas A as mãe, a coisas mãe, a mãe. vão melhorar. É como a doutora até disse, a doutora Ana Beatriz, que chama muito mais vezes as mães, né? Quem é TDAH do Sim, que uma pessoa normal. sim, muito mais. Acho que a coordenação da escola não aguenta mais me ver chegando ali, né? Quando a gente vai chegando, fala, meu Deus, de novo aquela mãe. Não, não falando isso, falando isso é até interessante, porque meu pai, ele, tipo, é uma pessoa muito. Mãe, me ajude, qualquer coisa, viu? É porque ele Assim, no não que eu tô tem também falando. paciência de jeito nenhum. E ele, assim, o meu esposo, né? Ele, quando ele quer uma coisa, também ele quer logo. Não importa se a pessoa tem algum problema ou não. Ele quer ser atendido. Então, aí, isso já está me dificultando muito, que eu já estava para ir atrás de Isso, psicólogo para eu não, e poder destravar. isso também, os professores, eles ficavam com raiva, né? Porque meu pai sempre iria lá chamar atenção e tal. E isso eu acho que também acabou prejudicando, né, mãe, assim, na relação entre as escolas também. Porque meu pai não é assim muito facinho de se lidar, né? Mas eu acho que acho que o pai tem um olhar mais a mãe, eu não sei, né? Mais Aqui em crítico, casa também, assim, a mãe ela tem um olhar mais, mais eu não vou dizer que o doce. pai também não tem. A gente tenta ver, a gente não desiste fácil da É, cria, sabe? A verdade. gente sempre vê que a cria vai, não, você é capaz. O homem já, o pai já fica, não, e não vai resolver, e aí acaba perdendo um pouco mais a paciência. Isso Ele acontece sempre, mesmo. assim, achava, né? Ainda acha que eu sempre cedo muito, tá, assim, tudo eu faço, mas não é verdade. É porque precisa, às vezes a gente tem que fazer. É É. necessário. Eu acho, na minha parte, né? Eu acho que eu achava que às vezes eu tinha que fazer, porque era para ver se aquilo tinha continuidade, se ia dar certo. Aí ficava tentando várias coisas, assim, para ver se conseguia. Aham. Por isso que é importante você mostrar sua mãe. Pra gente, mãe de TDAH, a gente se identifica muito, sabe? É bem interessante, é bem legal mesmo a gente poder ver o lado da mãe e o lado do TDAH. É Pois muito é. legal, é muito bom, Ai, gente. que Vocês não bom. imaginam o bem que vocês estão fazendo, é muito bom mesmo. Ah, Porque às sim. vezes as pessoas não entendem. E a gente também perde a paciência, mas a gente tenta se Sim, controlar mais, né? E as pessoas aí sim, ficam dizendo assim, ah, tá vendo, ele faz. Não é isso. É porque a gente tem que entrar no ajuste, que é, afinal de contas é um transtorno. Aí, né? Então, É essas são as verdade. minhas desculpas. Não sei se. Não, E e a eu partir do tô. momento que a gente compreende, né, é mais fácil, porque daí a gente tem um entendimento de como lidar com aquilo, a gente estuda, daí a gente lê, e a gente vê, nossa, é por isso que acontece, por isso esse é o comportamento por conta disso. Então a gente também tem um outro olhar, né? É verdade. É Também muito verdade. verdade. Oh, Thaís? A outra é Sim, Liz. Isso, ela está de volta, mas Liz, pode falar, Liz. Tá bom, não tá saindo, eu vou falar por ela. Oi, gente, ouvindo. então. Tô brincando. É porque não tá saindo o áudio, gente, dela. Não, não estamos escutando. É o áudio, eu acho. Gente, eu até tô com medo, sabia? Das pessoas ficarem escutando aqui no meu prédio. Não estamos escutando. uma pena. Pode ser em Libra. Mentira, eu nem Libra eu sei. Tá. Tente reiniciar o celular, quem sabe, né? Viu? Tchau. Obrigado. Deixa eu ver que eu vou chamar mais.
avô mesmo. Foi, foi. Então, deixa eu ver. Mais alguma pergunta? Mandem pergunta, gente, para essas duas mãezinhas. Para quem que, né? Porque a dúvida de um é a dúvida da outra. Não era isso que eu ia falar. O seu filho tem uma certa dificuldade, assim, de se expressar. Que eu tenho muito. Tem, tem. Aquela coisa assim, quando começa a falar, se ficar um pouco nervoso, aí começa a gaguejar, e aí não consegue falar, e aí tem isso, tem. É isso, Mas vixe, uma terrível. coisa interessante, né? Por exemplo, inglês. Ninguém nunca ensinou ele a falar inglês, e ele fala inglês fluente. Engraçado, né? Aí, ó. Meu Então, Deus. é o Eu quero lado saber como é que ele faz isso, porque eu queria muito é saber inglês. o lado do hiperfoco, né? Então, assim, ele aprendeu, simplesmente ele aprendeu inglês sozinho, jogando. Ele jogava muito, né? E acabou aprendendo inglês e hoje ele, assim, ele fala inglês, entende inglês. Claro que, assim, a gramática do inglês, ele já não... Mas se fala, ele fala inglês, então sozinho ele aprendeu, então tem esse lado. Olha só, né? Então, Ele teve sempre uma tem uma... facilidade muito grande. Uhum. Isso. Então, ele tem essa facilidade com o inglês, mas para se expressar tem um pouquinho de dificuldade. Nossa, Tem, ó, sim. Eu que acho interessante. A psicopedagoga Eliane perguntou, ele já tem o laudo de TDAH diagnosticado? Já tem o laudo, desde quando tinha 15 anos, 14, 15 anos, já tem o laudo. Ah, É o então laudo, tudo. já tem um certo tempinho mesmo. Sim, já olha, tem. Ele tinha parado, a medicação também ele tinha parado há um tempo, ficou um tempo sem, aí agora com o terceirão, vestibular, as coisas apertaram um pouquinho, aí ele viu a necessidade de voltar com a medicação, aí voltou agora, e até a gente estava comentando esses dias que ele está tomando Concerta de 18 miligramas, né? Uhum. E ele falou, mãe, é muita diferença sem a medicação e com a medicação. Então, a gente às vezes fica relutando um pouquinho, né? Fica assim, com medo, mas faz toda a diferença, né? A No gente fica uma desenvolvimento pessoa e um pouco tudo. mais normal, né? Assim. Isso, isso. Ele consegue, assim, o foco, lembrar as coisas que aconteceram na escola, a matéria, a rotina, a organização melhora muito. É incrível. É por isso que eu sempre falo, gente, procurem o diagnóstico e procurem, né, Isso. Eu o não estou estimulando ninguém a tomar tomar. remédio, não. É só assim, né? Para Mas é uma dizer que melhora faz. muito significativa, Sim, porque quando eu vou para farmácia, essas pessoas sempre falam, olha, as pessoas quando vêm aqui procurar remédio sempre falam que foi um divisor de água na vida das pessoas. Então, sim. eu super falo que um conjunto, né, com a medicação, nossa, muda tudo. Aí tem que ter, né? Aí são as terapias, né? Psicopedagoga, a psicoterapia, daí o psicólogo, a psicopedagoga e a medicação, né? Tudo não, a Sim. medicação sozinha também não vai fazer Não, milagre, não né? faz milagre. Tem que ter todo aquele outro trabalho junto, família, escola, o psicólogo, é. psicopedagogo. Uhum. Alguém Sim. perguntou aí como trabalhar com a criança, como ensinar as tarefas de casa. Eu não tenho muito essa resposta, porque quando nós descobrimos, ele já estava com Já 26 para vou. 27 anos. E aí eu não tenho como dizer, como trabalhar sabendo que ele é TDAH, né? Sem saber, Uhum. a gente vai tentando das maneiras possíveis que a gente tem o horário certo programado para fazer as tarefas, mas eu não tive essa oportunidade. Eu Estou ensinava perguntando como se qual é o melhor fosse tipo de assim. terapia. Então, gente, É, é porque, né, eu não sou assim psicólogo, né, pra poder, né, mas minha mãe, não sei se minha mãe pode responder isso. de Ela quê? não tá conseguindo participar, essa daqui. Eu mesmo, eu não faço mais terapia hoje, né, mas até que eu gostaria de voltar, sabia? Queria mudar algumas coisinhas. A terapia ajuda, Oi! né? Sim, mãe. Tudo Oi, tudo bem? bem? Boa Deixa eu ver como é que é o seu noite nome aqui. para todos. A mãe de TDAH. Que prazer.
Eu- Eu sou É, mãe de TDAHs. Eu sou mãe de TDAHs e tenho TDAH. então acho que foi que eu me comuniquei esses dias, não foi não? Foi uma Não, a mensagem. gente se comunicou faz um tempinho atrás. Ah, tá. É porque eu recebo tanta mensagem, Bem, gente, que eu não eu consigo dar conta. imagino, eu imagino. Mas e aí? Conta Eu aí imagino. pra gente Como é ser como é mãe ser de mãe de TDAH? TDAH. Ah, eu sou. Então, eu sou mãe de duas meninas, uma de 9 e uma de 12 anos, né? A minha filha mais velha tem o diagnóstico fechado há 4 anos, né? Eu sempre fui uma mãe bem inconformada com a, entre aspas, normalidade imposta, né? Então, quando ela começou a apresentar sinais, eu fui buscar o que poderia ser, né? E a gente, de fato, esbarra em muitas portas, a gente bate bastante cabeça, enquanto mãe, né? Não só enquanto paciente, mas enquanto mães, porque, embora seja muito falado hoje, ainda existe muita resistência por parte dos profissionais em entender, né, em aceitar o diagnóstico de TDAH. É sempre tudo, tá tudo muito normal, é da fase, tá tudo ok. Então, nós começamos aí esse caminhar até o fechamento do diagnóstico, ele demorou um ano, né? Então, foram possibilidades, foram diagnósticos errados, tivemos introdução de medicações incorretas também, chegou um ponto que ela já estava com 3 medicações bem fortes e a gente não via um resultado. Por quê? A mais velha não apresentava tanta dificuldade escolar, né? E eu acho que isso é algo muito bacana, porque às vezes a gente se prende um pouco nas dificuldades escolares, né? Na dificuldade de aprendizado, que é uma realidade no meu caso, mas ela não tinha muito. Mas toda essa parte que se fala dessa confusão, né, dessa desorganização mental do TDAH, ela refletia no comportamento e na socialização. Então chegou uma época que se tornou impossível socializar com a minha filha. Era impossível, era insuportável. E a minha fala, inclusive, no consultório foi: eu preciso da minha filha de volta. A minha filha sumiu. Então, todas as medicações foram tiradas e nós passamos aí um mês de batalha mesmo até fechar de fato o diagnóstico de TDAH. E aí é claro que esse caminho foi mais fácil quando o diagnóstico da caçula veio, porque ele veio depois de 3 anos do diagnóstico da mais velha. Então, eu brinco que eu tenho TDAH para todos os gostos. Eu tenho uma com perfil hiperativo impulsivo e uma com perfil distraído, bem distraído. Uhum. Então, elas fazem uso de medicação, cada uma faz uso de uma medicação diferente da outra. Né? E hoje, depois de 4 anos da introdução medicamentosa na mais velha, ela tem resultados incríveis, né? Eu gosto muito dessa fala, quando frisam essa fala, de que o TDAH ele não tem cura, mas ele pode ir sendo superado, né, com o passar do tempo. Existem características muito fortes que nos definem, de certa forma, né? Mas hoje ela consegue, a mais velha principalmente, uma organização melhor Sim. no material, nas coisas básicas, no estudo, até a organização de tanta gente frisar a rotina, que é algo fundamental para eles, né? Ela já sabe cada passo que ela precisa tomar no dia para se organizar. Nas lições, no banho. E assim, a gente escolheu também algumas batalhas. Existiam batalhas que, quando a gente idealiza um filho, a gente trava determinadas batalhas, né? Eu quero que aquela criança seja desse jeito. E aí a relação ela vira um caos, né? Porque a gente desgasta, a criança desgasta porque é um outro ser humano, criança ou não, ali tem um ser, né, com uma cabecinha inundada de pensamentos, mas sem conseguir saber para onde vai, e a gente ali batalhando para ela ser daquele molde. Então,
A gente abandonou algumas, eu abandonei enquanto mãe, os ideais, né? Essa desconstrução de filho perfeito, para trabalhar com as filhas que eu tenho, que são incríveis. Eu posso dizer que são incríveis, assim como o Tahá se apresenta incrivelmente criativo, que a gente se acostuma e quando ele deixa um tempo sem aparecer, a gente fala, cadê? Não vai ter nada contando como é o nosso cotidiano tragicômico. Oh, A gente espera, né? fofa. A Mas gente é, espera. Então, assim, se eu tivesse que deixar uma mensagem para as mães hoje, é que calma, calma, verdade. vai dar certo com o tratamento correto, mas essa calma, ela não pode ser uma calma de sentar e esperar, ela tem que ser uma calma de muita batalha, de mergulhar muito a fundo dentro do que é a estrutura do TDAH, né? A gente não ficar só nos três tipos, tem muito mais, né? Tem não os tipos, mas muito mais coisas por trás dos três tipos, e Sim. você representa isso muito bem, tá? Eu gosto muito porque você representa isso muito bem. Mas calma, calma. Eles são nós, agora eu posso dizer nós somos realmente incríveis, mentes assim inquietas, bagunçadas, sim. mas que direcionadas vão muito bem. Aham. Tipo, é uma luta que é, tipo, diariamente. É aquela coisa, né? Tipo aquele filme, como se fosse a primeira vez. É a mesma coisa daquela memória, né? Daquela mulher que sofre um acidente, não sei o quê. E aí você tem que se ajustar, né? Pra reviver aquele momento todo. E cada dia é um dia diferente. E nem sempre a gente tá igual ao outro dia. Então, é uma coisa bem complicada. Uma mãe uma vez perguntou se elas tinham padrão de repetição. Eu falo, imagina, repetição faz parte da nossa vida. Sim. Todos, a gente tem uma rotina. Por exemplo, a gente tem uma rotina que elas sabem que dia sim, dia não, precisa lavar o cabelo quando tomar banho. Todos os dias elas me perguntam: vai lavar o cabelo hoje? E todos os dias eu respondo: você lavou ontem? Não. Então hoje? Ah, hoje lava. Então é um treino, mas até chegar aí, é lógico que teve muito choro da mãe, a mãe que veio num padrão de criação totalmente diferente. Eu tive também os meus tropeços, né? E, e hoje, assim, elas vão perguntar, eu sei que elas vão perguntar. Daqui a pouquinho, quando virar ali, elas vão perguntar. Faz parte, é isso, é assim, né? A gente vai treinando aquele cérebro a se condicionar, que, ó, hoje não lavou, amanhã lava. Mas amanhã vai ter a pergunta. Eu já sei que vai ter a pergunta. Vai lavar o cabelo hoje? Sempre terá. Não, tipo, você falando isso sobre repetição, eu tive até repetições demais por conta de meu pai, né? Porque era uma coisa muito mais. Mãe, me ajuda aí, por favor, mãe, também. Não, Era você foi uma que coisa muito pediu a história. maçante, sabe? É uma coisa muito chata, assim, porque a gente se enjoa de qualquer coisa. E meu pai é tipo, toda hora. Você esqueceu da descarga? E não sei o quê. Sabe? Essas coisas. Então isso acabou, assim, tendo um rançozinho, sabe? Mas assim, eu amo meu pai de qualquer jeito. Ele tá aí, ó. Vai, fala aí, mãe. Mas é porque assim, nós tivemos, eu mais o pai dele, nós tivemos uma criação bem diferente, porque pela nossa idade, né, que já passei dos 70, estou com 72 anos, então é muito tempo a minha criação foi completamente diferente, e mais que eu sou evangélica, fui criada nesse meio evangélico, e aí a gente sente muita dificuldade, a gente pensa uma coisa quando é pequena, aí vai crescendo, e a gente sem saber lidar, sem saber o que tem, e como é e como não é, porque eu ainda procurei psicopedagogo, tudo, mas ele não era uma fase de saber, assim, era muito
muito pouco. Então, como ele brincava muito lá, se comportava com os brinquedos, ele gosta de fazer, gostava de fazer, ainda gosta. Aí eles acharam que não tinha nada. Não, ainda não gosto não, mãe. Não gosto não. Não, de fazer brincadeira com os brinquedinhos, com os desenhos, com os bonequinhos. Ah, não, a senhora disse Ele aí ainda gostou disso gosto. de Não, não fazer, gosto. criar historinhas. Então, eles achavam que era muito normal isso, que não tinha nada a ver com nada. Que eu era que tinha um problema. E aí foi até alcançar 26 anos, quase 27, para poder se descobrir. Aí foi difícil para mim, assim, nesse sentido também, da idade e, assim, a socialização que eu tinha e o pai dele tem para que hoje é, né? Apesar que ele não nasceu hoje, mas já era diferente. E Meus aí se pais, eles tornava queriam mais difícil, tirar, mais complicado ainda. sim, meus pais, eles queriam tirar os meus brinquedos desde muito mais cedo aí, desde os meus 15 anos, né, mãe, mais ou menos. E só foi tirar mesmo porque eu fiquei querendo que não tirasse. Foi, eu acho que meus 22 anos, né, que eu parei de brincar com, com meus bonecos. Eu adorava criar história. Então aqui também, para eu estar fazendo essas histórias aí, eu tive como base também, né, as histórias que eu brincava com meus bonecos. Então, Que aí as não, assim, pessoas para ficam me estudar perguntando. era meio complicado, que ele queria estar fazendo os brinquedinhos dele, as historinhas dele. Era legal, mas tinha outra parte, né, que tinha que estudar, e as pessoas cobravam da gente. Por que essa criança não estuda, por que não resolve isso, por que aquilo. E não, e muitas vezes eu fechava a porta, fingia que eu estava É, estudando para pois brincar de é. boneco. Você sabe que das mães, pra gente, tem muito isso, né? A sua mãe falou uma coisa muito importante que não só, né, pelo fato da criação, eu tenho 44 anos e a minha filha tem 12. Nossa, Há tão 20 nova. anos atrás, não se falava assim, dessa forma, né? O TDAH tem uma linha do tempo aí antiga, mas não se falava como se fala hoje, né? A gente realmente não sabia lidar. E tem uma questão aí nas mães, é lógico que nós, TDAHs, temos essa questão da autoestima, que geralmente a nossa autoestima ela é bem judiada, a gente precisa se reinventar todos os dias para olhar no espelho e falar assim, eu tô ok. Mas em cima da mãe tem uma cobrança imensa, né, do padrão. Assim, a conversa de mãe o meu filho foi isso na escola. Ai, o meu filho faz. Conversa de mãe, aniversário de criança É, é uma competição, é um ranking de vestibular. E aí comparação. você fala, não, peraí, e aí você fala assim, peraí, tem alguma coisa errada então aqui. É, Sempre tem alguém para dizer, sempre tem alguém para dizer para a mãe que tem alguma coisa errada com o filho dela, sempre. E aí a gente naquele desespero de acertar, porque a gente quer acertar, acima de tudo, a gente quer acertar porque a gente quer colocar uma pessoa legal nesse mundo, né? Então a gente vai tentando acertar e aquela cobrança para a gente, ela é maior ainda, né? Porque a gente fala assim, não, eu não tenho outra coisa para fazer, eu tenho que fazer aquela pessoa acertar. Então tem isso também, essa carga, né, da mãe. Mas vocês são filhos maravilhosos. Eu não me vejo sendo mãe de uma criança típica. Mas se eu tivesse mais outros filhos, eu ia falar, vem tudo atípico, porque é uma batalha com muita recompensa. Com muita recompensa. E há pouco tempo, tem pouco tempo que eu vendo um cientista, um médico falando sobre quem tem TDAH, e ele mostrou o cérebro de quem tem e de quem não tem. Eu fiquei assim, boba de ver e a explicação, né, quando ele deu daqui do TDAH, que é bem diferente, assim, os desenhos que ele mostra, né? Aí foi que eu vim cair É mais bem na realidade dele, significativo. do meu filho. Pois é. aqui, por exemplo, né, aqui Ih, é uma travou. cidade pequena do Não, pode falar. interior, uma cidade pequena do interior, às vezes eu vou buscar as crianças, que eu tenho 3 filhos, né? E aí eu vou buscar as crianças na porta da escola, assim, eu fico escutando às vezes, né? Às vezes as crianças saem em época de prova,
com a prova na mão, assim, toda feliz. Eu vi uma cena uma vez que eu fiquei triste, assim, meu olho até encheu d'água. A criança saiu correndo, assim, toda feliz com a prova. Olha, eu tirei tanto, tirei tanto. E a pessoa que estava com ela falou assim: Nossa, só isso, você deveria ter tirado mais, você poderia ter tirado mais. E a criança na hora murchou, assim, sabe? E eu, aqui em época de boletim, eu já fui essa mãe que cobrava nota alta, que exigia só nota vermelha. E o TDAH, né, o conviver com o TDAH me fez mudar isso. Então, eu falo para os três aqui em casa: vocês não são um boletim, vocês não são uma nota. Então, vocês não Uhum. precisam tirar 10, 9, 8, 7. Vocês, eu estou vendo o esforço de vocês, vocês vão estudar e a gente atirou nota vermelha. Calma lá, vamos ver onde a gente errou, vamos recalcular a rota e vamos seguir em frente. Então eu sempre falo para eles, vocês não são um boletim. E a escola rotula muito isso com boletim, né? Ah, o aluno estrelinha que ganha uma estrelinha, você vai ganhar uma As medalha, uma estrelinha pela sua recompensas. nota. Isso, eu acho assim, eu fico em choque, porque eles chegam em casa, às vezes, né? A menorzinha chega em casa chorando, e aí eu passo aquele dia ruim, né? Toda frustrada, porque não conseguiu tal nota, não conseguiu ganhar estrelinha, não conseguiu. Então eu sempre reúno todo mundo e falo: Ó, peraí, ninguém aqui é um boletim, vocês não são uma nota, e essas comparações prejudicam muito, né? As crianças com TDAH, porque elas se esforçam, elas tentam, e a gente tem que ver que elas estão dando o máximo, né? Então tem que ter um olhar diferenciado para isso também. Então, aqui em casa, um boletim chegou, eu faço até uns vídeos ali engraçados, porque boletim para mim ele não está mostrando como meu filho é capaz ou o quanto ele sabe, eu não vejo pelo boletim, não. Isso eu Nossa, que aprendi e incentivo foi o lindo. TDAH que me ensinou. Foi o TDAH que me ensinou isso. Eu agora relaxo com o boletim. Não... Às vezes as pessoas acham que eu sou até um pouco, nossa, que mãe que não cobra nota, né? Mas aqui em casa, a gente cobra de outra maneira, não é com boletim, não. É isso mesmo. A gente não tá escutando. O Não, que que aconteceu? Vocês estão escutando ela? não. Eu fechei o microfone Ah, Ah, agora. eu acho que foi isso que aconteceu com a Alice. e eu esqueci que eu fechei o microfone, desculpa. Não, tudo bem. Nosso sistema, eu sou secretária escolar e assim, eu não entendo nada, não tenho nada a ver com a parte pedagógica, é totalmente administrativa. Mas a gente sabe que o nosso sistema de avaliação, ele ainda é muito, né, ele é muito arcaico, né? Eu tiro muito chapéu para os profissionais, e a gente tem excelentes profissionais da educação, que eles medem o conhecimento do aluno além da nota, né? Sim, A nossa, nota, maravilha. e assim, a nota, ela é necessária, porque é assim, né, que o nosso sistema de avaliação ele é medido, é assim mas o conhecimento, o entendimento, o conhecimento, ele é muito além. Ele é muito além, muito além. A gente sabe que as crianças têm um aproveitamento, às vezes, enorme de algum assunto, que elas têm uma habilidade maior e que vai fazer que, de repente, aquele assunto vai fazer diferença para a vida, né? E a gente fica muito condicionado. A gente, no geral, né, a nota, né, é o tempo todo, essa competição, ela é o tempo todo alimentada. A gente vê pelas escolas que colocam a foto do aluno, que eu entendo que é necessário, eu entendo, eu super Sim, é. respeito, pelo amor de Deus, não quero criar polêmica nenhuma, mas assim, nessas fotos, né, nesse álbum, na frente da escola, e aquele TDAH, que ele é brilhante, que ele parar para falar de astronomia, ele vai parar para falar enfim, de tantas outras, né? A gente enxerga tantas outras habilidades e às vezes elas ficam lá esquecidas. Mas, por outro lado, a gente precisa conviver com isso, né? É esse o nosso sistema de avaliação. E é bem esse movimento que a gente, mãe, tem que fazer. Ok, essa nota, eu sei que ela não te define. Eu sei É. que você é mais do que isso, né? A gente teve uma experiência aqui em casa de letras, de grafia,
Porque minha filha tinha uma letra que é o que a gente chamava assim, era um garrancho, né? Uhum. Eu detesto essa palavra. E depois do tratamento iniciado, eu me lembro bem de abrir o caderno dela na recepção do consultório médico e eu caí em prantos, porque eu consegui visualizar o que era, né? O TDAH ali, aquela dificuldade, ela se materializou ali para mim, porque tem um antes e depois. E logo depois disso, ela mesma falou: mãe, sabe aquele monte de coisa que tinha na minha cabeça, que falava de uma vez na minha cabeça? Parou. Então foi algo que me sensibilizou demais, porque eu fiquei pensando, falei, caramba, como que será, né? Que era essa cabecinha cheia de coisa para organizar. Então imagina colocar isso no momento de uma prova, que existe uma ansiedade que o nome prova, ele por si só, ele não precisa ser nada, pode ter uma questão, mas o nome prova, ela já traz assim, e se eu não for bem? Mas eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. E o que mais a gente fala, né? Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Isso faz parte, a gente tem que ir abandonando, mas faz parte do nosso vocabulário. Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir ser o primeiro da turma, eu nunca consigo. Aí isso vai se acumulando, né? Aí a criança vai se fechando, se fechando. Aí começa na fase da adolescência, né? A piorar tudo. É complicado. Aí tem Acho que tem uma. uma pergunta aí, para a mãe que É, a tem, que vocês Priscila, que têm ela diz crianças. como ajudar minha filha a ler. Ali. Ela tem TDAH e não conseguir ler, então me dê uma dica. Eu acho assim que. Uma dica que uma Pode vez eu falar. vi que funcionava bem, uma é quando se lê através de dispositivo, é aumentar a fonte, né? Mesmo que, uma dica prática, mesmo que fiquem mais páginas, mas se você estiver lendo num computador, num dispositivo, aumentar a fonte. Mas quando é num livro, algumas professoras dos anos iniciais, elas até fazem parece é uma régua de leitura, Uhum. que é um retângulo e ele tem um corte no meio e a criança apoia em cima do livro e vai lendo linha a linha. Olha só. É um É aplicativo? uma régua, ela tem no meio, assim, né? Ah, Eu estava procurando até essa régua para comprar, para olha as só. provas e tudo. Interessante. É porque aí não tira muito o foco, né? O dela travou. Voltou? Travou? Ah, voltou agora. Eu vou Seria isso. procurar essa estratégia aí. Tem alguém E falando aqui, outra, uma coisa uma neuropsicopedagoga, para falando que usa dislexia essa também. régua para dislexia também. Uhum. Uma coisa E para interessante quem tem também que questões. para quem tem TDAH também é bom recompensa, né? Por exemplo, leu uma página, leu duas páginas. Aí você vai trabalhando, né? Recompensa de qualquer coisa. Por exemplo, uma coisa que eu pensei aqui aleatoriamente, você ir juntando assim em forma de pontuação. A cada leitura você faz uma pontuação. Aí no final do mês, um exemplo, aí você pega e dá uma recompensa. Isso entendeu? Porque é uma coisa imediata e a gente sempre busca, né? Isso. É, Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Pra gente estar quase no finalzinho, viu, gente? A gente falou bastante, mas foi ótimo. Peraí. Bebê vê televisão. Oh, eu tava falando alto aqui. Não sei nem se. Peraí. Vamos ver se a gente. É, Ó, bebê vê televisão cedo. não se desenvolve TDAH assim. Entendeu? Porque a é. gente nasce já com isso. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Recebi. Essa pergunta eu recebi esses dias. Seu filho é muito sincero? É,
É, Que geralmente quem tem TDAH somos muito sinceros, né? É a impulsividade, né? é, Vai, puf, já fala. é. Pois é, mas Quando assim, vê, gente, já eu tô bem falou. melhor, tá? Quando vê, já falou, né? Sim. Deixa eu ver outra pergunta. Bom, essa daí. Não tô sabendo lidar com o meu TDAH. Qual é a que vocês dariam, assim, como mães, pra essa jovem? Vocês me escutaram, gente? Cri, cri, cri. Olha, eu diria o que ela já disse. A gente tem que desconstruir os nossos filhos, assim, e não olhar para eles e ver o que a gente gostaria que eles fossem, e olhar para eles e ver o que eles são e o que eles vão ser. Então, às vezes a gente deseja, eu quero que meu filho seja isso, e a gente tem que perder um pouquinho disso e se desconstruir mesmo enquanto mãe, né? E eles têm muitas qualidades, às vezes a gente não consegue enxergar, Demais. mas tem muitas qualidades, Porque ficam muito muitas. escondidas, gente. E aí a gente acaba fazendo Sim. outras coisas, né? Tipo, do cotidiano e tal, da sociedade. E tá ali debaixo. E às vezes a gente escuta também muito o que os outros falam dos nossos filhos. Então, Então, o que as pessoas falam deles, porque eles não convivem com as nossas crianças e falam, o seu filho é isso, o seu filho é aquilo. E não, a gente não tem que dar ouvido. E essa é a parte mais difícil, eu acho. E quando a gente consegue realmente enxergar o que eles são, nossa, é uma mudança muito, muito drástica assim na vida da família, sabe? A família toda, eu vejo a diferença assim, antes do diagnóstico e depois do diagnóstico, o quanto a gente mudou assim, é uma mudança drástica Impactante. mesmo. Sim, Eu Ai, não gente. conheço corações mais generosos do que os corações dos TDAHs. Eu sei que existem muitas pessoas generosas no mundo, mas ao mesmo tempo que existe um descontrole, né, às vezes do pensamento com o corpo, do corpo com o pensamento, uma coisa assim. Mas quando eles olham, eu acho que eles olham para o outro com um olhar do coração, sabe? Olhos de ver, sabe? Sabe aquela frase, só se vê bem com o coração? E eles enxergam muito. E talvez por isso que sejam tão atingidos pelo que eles ouvem, pelo que nós ouvimos. É que eu estou me habituando ainda com o nós. Estou me apropriando do meu diagnóstico. Mas assim, eu desconheço crianças, mas assim, eles sabe o pensar também fora da caixinha? As saídas para situações de crise, gente, surge em cada ideia, sabe? Esse poder de transformar aquilo que a gente acha que, de repente, por exemplo, é lixo. Se você coloca na mão de uma criança com TDAH e que ela está com a criatividade dela e que você deixa fluir, aquilo vira uma coisa assim, geralmente viram coisas incríveis. Mas o que me chama mais atenção, assim, se pudesse pôr num ranking, é o olhar, é o coração. É o coração do TDAH. Como olha para o outro com verdadeira compaixão, com empatia. Eu acho que sim. aquilo que se busca, que é tão buscado, eles entregam assim de graça para o outro. Não, e Então, desde pequeno, né? Porque minha mãe, eu já desde escutei minha pequenos. mãe falando que desde pequeno eu abraçava outras crianças que eram excluídas também. É um dom, eu falo que é um dom, que é uma geração, são crianças que vieram para realmente desconstruir tudo que se coloca de expectativa em frente, em cima de uma criança, sabe? Uhum. Aquela criança bonitinha, comportadinha, quietinha, que fica lá. Eu acho que já aqui em casa já não combina mais, não tem, já não combino com essas crianças, assim, com todo o respeito, mas
mas é esse coração, sabe? E às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque são tão acessíveis ao outro que e junta a impulsividade, né, o fato de não terem filtro, que pode se tornar até perigoso, porque eles enxergam bondade em todo mundo, não tem esse olhar Sim. de. E não são só as crianças, sabe? Por isso que esse empoderamento, essa construção de autoestima, ela tem que ser muito forte na vida dos nossos filhos, para que eles não entrem, sob hipótese nenhuma, em relacionamentos abusivos por carência, por não receberem aquilo que deveriam estar recebendo dentro de casa, sabe? E aí, como eles são muito amorosos, o primeiro que passar a mão e falar meia dúzia de palavras bacanas, A gente se entrega. eles Que a gente é vão tão embora e aí intenso. entram em relacionamentos abusivos, sem perceber. É. E são feitos de gato sapato sem perceber, por conta dessa generosidade. Você não sabe o. Eu não sei seu nome. É Sandra. Oi, Sandra. Prazer. É porque eu não lembrava do nome. Não perguntei. Não, é que Então, não, acho que não fica mesmo, né, no perfil. não. Então, Sandra, é até bom falar sobre esse assunto. Ei, o que a gente tá falando mesmo, gente? Dos relacionamentos, da Oh, sim, generosidade. sim. E eu já me ferrei muito com relação a isso, por eu começar na área de trabalho e tal, e eu cobrava muito pouco, sabe? E eu acabei me ferrando por querer que o outro consiga, tipo assim, levar os registros, porque eu trabalhava com filmagens, né, de coisas infantis. Aí eu fui deixando, ajudando as pessoas, né? Porque elas estavam achando que o preço estava muito caro, não sei o quê. Aí eu me ferrei lindo, entendeu? Pois é. E o relacionamento abusivo, reforçando que não é só um relacionamento afetivo, né? É todo É, tipo de relacionamento. São facilmente passados para trás. é. Facilmente. Porque não enxergam com essa maldade que o outro tem, essa intenção, né? Existe essa. Não conseguem enxergar essa má intenção no outro. E são facilmente Às É. vezes passados. a gente tem que se E colocar demora no pra meio assim de caramba. algumas amizades e falar, ó, assim não tá legal, a pessoa não tá sendo amiga como não é recíproco, né? É bem isso mesmo, é verdade. É, Eles se não enxergam aproveitam bastante maldade, né? mesmo. São bem sensíveis e eles são realmente mesmo, não enxerga maldade. Falou agora uma coisa que eu sempre agora realmente é isso mesmo. Não enxergam maldade nos É, relacionamentos. A gente, mãe, sofre porque a gente quer esganar meio mundo que estão fazendo com os nossos filhos. E a gente não pode, porque nós precisamos ser pessoas, né? É verdade. Medidas na sociedade, entendeu? Mas que a gente tem vontade de, acontece cada né? coisa, né, A gente mãe? pede. É verdade, é. Que aí a gente às vezes quer falar, fala, mas assim, não. Mas é coitadinho, o bichinho está precisando. E aí tira de onde não tem, e não é nem verdade aquilo, né? Não é nem verdade. Mas é assim, aprende, Agora, né? mas é cada baque. Eu acho que é por isso também que hoje eu sou muito desconfiado, sabia? Assim, eu tenho um É certo receio de me mais ou lidar com menos, né? outras pessoas, É. sempre com o pé atrás, porque, gente, eu já passei por cada situação, assim, sabe? De ser passado para trás, e ainda mais com relação à minha criatividade, né? Porque elas se aproveitavam por eu ser muito criativo. Uhum. É fogo. Eu Pois, adoro seu cabelo. Eu adoro. obrigado. É a marca dele. É a marca mesmo, É só amar. é verdade. Mas é pra eu não arrumar, porque senão eu vou levar muito tempo também arrumando. Aí coloco uma peruca. Bom, gente, vocês querem falar alguma coisa assim antes de terminar? Quer deixar uma mensagem para as pessoas que estão assistindo? Porque foi muito gostoso. Foi gostoso mesmo. Foi. Perseverem, É, perseverem, mães.
nunca desistam dos seus filhos. Essa é a minha. Nunca. A gente não pode desistir nunca. Por mais que alguém chegue pra gente, enquanto mãe fale, ele não vai conseguir, a gente tem que saber que ele vai conseguir e que ele vai ser o que ele quiser. Isso é o mais assim, eu aprendi isso e eu não desisto. Enquanto ele quer desistir, às vezes, ele fala, eu não vou conseguir, eu falo, garoto, bora, você vai conseguir, levanta essa cabeça e vamos. Siga em frente, você vai conseguir. Então a gente não pode desistir. E o Não interessante é desistir. que quando chega algum pai ou mãe para a gente, ou para o marido, ou para a mulher, diz assim: Ah, meu filho, ele só tira nota assim. Meu filho foi o primeiro na classe, porque meu filho. Aí o outro chega, tá vendo? O filho de Fulano é isso, é aquilo. E sempre eu tive que rebater isso. O meu filho é o meu filho, o deles é o deles. Eu não sei se ele conta a verdade, porque não é possível que uma criança, um rapaz, não dê uma escapulida de alguma coisa. Tudo é muito certo, né? Isso. Mas a gente tem que aprender a conviver com isso e incentivar nossos filhos a fazer alguma coisa que eles gostem. É verdade. E, e que a gente nunca canse de buscar informações, né, Isso para mesmo, ajudar os nossos é filhos. verdade. Eu acho que a nossa busca, ela nunca pode terminar, né? Tem muita coisa boa escrita, muita coisa boa publicada, tem muita coisa que norteia, porque tem as publicações, mas tem o nosso filho, É tem aquele verdade. indivíduo lá, ele, né? Tem ali aquele indivíduo que está ali, que eu posso saber como manejar, posso ter uma ideia, mas cada um é diferente. Verdade. Eu sou mãe de duas, que cada uma tem É diferente uma da outra. um jeito completamente diferente do outro, né? E então, assim, procurem, perseverem, identifiquem o que eles têm de melhor, trabalhem isso neles, né? Exaltem, É sabe? verdade. Assim, olhem para os E seus não só filhos procurar o que vocês pais gostariam que o filho fosse, porque isso daí é o não, pior, mata, entendeu? desconstrua, É, Isso. esquece, esquece, desconstrua. Tudo aquilo que você idealizou de filho, deixa para trás, porque senão vamos repetir os padrões de educação, uma educação de imposição, uma educação agressiva, sem respeito, sem cuidado, sem olhar. Esquece, abandona, deixa. Você tem ali uma pedrinha bruta que vai virar uma escultura maravilhosa. Justamente. E digam para os seus filhos. Só para a gente finalizar, tinha uma camiseta que era escrita falando que eu sou mãe de TDAH e que minhas filhas tinham vergonha. E hoje elas pedem, mãe, põe a sua camisa de TDAH, põe a sua olha que camiseta de lindo. TDAH, porque elas são incríveis. Os nossos filhos, nós somos. Você é, sua mãe Pois é. a mãe também é. Então, assim, incríveis. Digam isso todos os dias. Você é incrível. Saudade. Você é Gente, incrível. vocês deram um show, viu? Cara, Vocês são. gente, muito E obrigado continue, mesmo. continue com seus vídeos, continue mostrando para todo Continua. mundo que ser TDAH é isso, ó. Imagina que coisa maravilhosa a gente vê, a gente se diverte, é uma criatividade e o principal, né? Você deixa a vida de às vezes quem tá ali cansado, estressado, porque não é fácil, né? É uma coisa, é uma rotina pesada. E no final do dia ali, a gente está rindo de uma situação que a gente passou ali num dia pesado e a gente está rindo dessa situação toda, né? Com leveza, com bom humor e mostrando para todo mundo que ser TDAH é isso, essa maravilha aí, ó, essa coisa maravilhosa, incrível, incrível. É Um verdade. beijo para Parabéns. sua mãe. Só para Kelly, finalizar eu aqui, vou escrever para a senhora para aprender com a senhora aí também, viu? Porque a senhora tem É, muito para me ensinar, viu? Muito, muito, Olha, e muito uma mesmo. coisa só, que eu aprendi muito lidando com ele é o seguinte: quando vem contar uma coisa, se a gente não gostar, deixa ele contar e não repreenda logo, logo. Só depois. ó, Depois, passam as horas, uns dias, aí depois a gente conversando, aí sai aquela historinha que a gente não estava aceitando muito. Entendeu? Que a história deles, a gente não. Mas a gente se segura um pouco na escuta e depois a gente conversa. Porque se for bater de frente na hora, não dá certo.
Nossa, é Depois eles verdade. já estão maiores. Agora a gente começa todo mundo a chorar. Oi, gente, eu falo É isso Cadê mesmo. meu Às vezes a gente vizinho? começa a discutir, né? Começa a discutir, e aí ele tá falando e você quer rebater junto. Não É pode, não verdade, dá certo. nossa. Sabe? Poder pode, agora não dá certo. Tá? Um beijo, gente. Ó, Obrigadão, Nossa, gratidão, gente, Ah, de obrigada, viu? verdade. Ó, Deus Obrigada por sabe, entrar no nosso cotidiano. Deus sabe o que faz na hora certa. E vocês foram a Sempre. escolhida da live de hoje, que deram esse show aí pra todo mundo, ai, viu? que legal. Que ajudou. Então, receba aí meu abraço de todo mundo aí que tá. obrigada. Um Obrigadão abraço para mesmo. Beijo. todo mundo. Gente. Muito obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, galera. Tchau, tchau.